Então, nós iremos finalizar aqui a conjugação do verbo comer. E aí, como vai ficar ele? Comeu. Comeu, muito bem. Nós. Deixa eu só pôr. Comemos. Nós comemos. Nós comemos. Vós o quê? Comeste. E eles? Comeram. Muito bem. Comeram. Deixa eu ver quem entrou agora. Então, vamos agora para a aula de história, né? A gente finalizou isso aqui. E vamos fazer agora a nossa aula, então, de história. A correção de história da mesma aula programada, tá, pessoal? Tem não, hein? Eu sei que não tem não, porque eu vi, não tem aqui não, hein? Pode tirar correndo da chave. Prof, qual que a gente vai fazer agora? De história, a meta de quarta-feira. Peraí, deixa eu só confirmar aqui. Terça-feira. Terça-feira. É. História. E pessoal, só fechem o áudio, por favor. Eu vou fazer a leitura. É mais rápido. Prof, essa tarefa me doeu até a mão de ficar escrevendo, que eu marquei com marca-texto para lembrar, daí eu escrevi, daí eu fiquei fazendo isso várias vezes. Daí cansei de mão. Ok. É, porque era mais de responder. Não teve nada de marca X aí, né? Então, vamos lá. A vinda da corte da família real para o Brasil. No início do século XIX, a França estava em guerra com a Inglaterra. O imperador da França, Napoleão Bonaparte, ordenou... Mas tocou a campainha? Espera só um pouquinho. Deixa eu só ver aqui. Chegaram da corte, né? Será que tem um burro que posso transformar burro da corte? Sim, exatamente. Pessoal, espera só um pouquinho. Quem não fez, vai fazendo a leitura ali. Eu vou só atender, tem alguém aqui na frente. Só vou perguntar o que foi. Só um pouquinho. Oi? Pois não? Tudo bem. É a Inglaterra atacando. Não, é tranquilo. É que agora eu sou professora, eu estou dando aula, não vou conseguir te atender, tá? Tá bom? Mas é tranquilo, pode... bem tranquilo. Desculpa, gente. É que a mulher estava aqui na frente da minha casa. Vamos lá. No início do século XIX, deixa eu ver se meu áudio está aberto, tá, né? A França estava em guerra com a Inglaterra. O imperador da França, Napoleão Bonaparte, ordenou o bloqueio continental contra a Inglaterra, pelo que eram fechados os portos europeus ao comércio inglês. Dos ingleses, e por isso os portugueses não queriam aderir ao bloqueio. Pessoal, só fecha os áudios, tá? Prof, esse áudio travou muito agora. Tá travando? Tá.
Mesmo com eu falando, tá Falar pro travando. seu áudio quando sair Tá era mesmo, muito tá travando. travado. Pra mim não tá, não. Pra mim Não, tá não. dando microfonia de novo pra mim. Stephanie. É, pra mim também. Espera aí só um pouquinho, pessoal. Regiane, coloca o fone. Na sua casa? Prof, seu som tá desativado. Prof, eu não tô conseguindo te escutar. Ah, estão me ouvindo agora? Agora sim. Ok. Então, no início do século XIX, a França estava em guerra com a Inglaterra. O imperador da França, Napoleão Bonaparte, ordenou o bloqueio continental contra a Inglaterra, pelo que eram fechados os portos europeus ao comércio inglês. Então, a França ela bloqueou, né, os portos, né, para passagem para a Inglaterra. Então, ninguém poderia fazer negócio com a Inglaterra. E Portugal, nessa época, era aliado dos ingleses e, por isso, os portugueses não queriam aderir ao bloqueio. Como o governo português não obedeceu à ordem de Napoleão, temia que Portugal fosse invadido, então, pelas tropas francesas. Dom João, príncipe regente de Portugal, que governava o país em lugar de sua mãe, Maria I, resolveu vir para o Brasil com toda a sua corte. Dom João chegou à Bahia em 1808, sendo festivamente recebido em Salvador. Em seguida, no dia 28 de janeiro, assinou o decreto de abertura dos portos do Brasil às nações amigas, pois com esse ato, os navios das nações amigas poderiam comercializar livremente com o Brasil. A abertura dos portos foi muito importante para o Brasil, que passou a ter liberdade comercial. Após um mês de sua chegada, o príncipe rumou com sua família para o Rio de Janeiro, instalando aí o seu governo. Durante a permanência no Brasil, Dom João tomou algumas medidas. Criação do Arquivo Militar, da Imprensa Régia, do Banco do Brasil, da Fábrica de Pólvora e do Jardim Botânico. Instalação de escolas médicas, do Museu, da Biblioteca Real, real aqui, tá? Estou errado. Da Biblioteca Real, da Academia Militar e da Academia de Belas Artes. Também baixou um decreto determinando que os habitantes deveriam, quando solicitados, ceder suas casas para os que estavam chegando. E como eram, aqui é como, tá, gente? E como eram pessoas importantes, nossa, foram requisitadas as melhores casas da cidade com tudo que tinha dentro. Em 1815, Dom João elevou o Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarve. A partir daí, as capitanias passaram a ser denominadas províncias. Lembram das capitanias hereditárias lá? Com a morte de Dona Maria I, o príncipe regente foi aclamado rei como Dom João VI. Em 1821,
devido a importantes acontecimentos e exigências de Portugal, Dom João VI teve que deixar o Brasil, onde vivera durante 13 anos. Ao partir para Portugal, deixou o Brasil entregue a seu filho, o príncipe Dom Pedro, a quem disse: Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti que me hás de respeitar, do que para alguns desses aventureiros. A consequência mais importante da vinda da família real para o Brasil foi a preparação da independência, que se daria anos depois. Então, o que foi esse bloqueio continental? O que vocês colocaram aí? Eu coloquei o bloqueio continental foi decretado em 21 de novembro de 1806 para abrigar os países administrativos pelo Império Francês a cortar todos os laços comerciais com a Inglaterra. No caso, não é abrigar, tá? É obrigar. Eu coloquei assim, pelo que eram fechados os portos europeus ao comércio inglês. Exatamente. Foi o fechamento dos portos ao comércio inglês. Então, isso foi o bloqueio continental. Bem resumido. O seu tá certo também, tá, Matheus? Não tá errado, não. Só coloca lá, obrigado. Ou você leu, na hora de ler, ficou confundiu? Espera aí. Fala. Quem quer falar? Eu coloquei a mesma coisa que o Matheus. Colocou o mesmo que o Matheus, ok. Prof, eu coloquei que era fechar os portos europeus ao comércio inglês. A mesma coisa que o Yuri, tá certo, né? Fechar os portos europeus ao comércio com a Inglaterra. Alguém pôs diferente disso, que não está falando do fechamento dos portos para negociar com a Inglaterra? Então, vamos para a segunda. Esse aqui a gente vai fazer oralmente, tá, pessoal? Porque não dá tempo de ficar digitando, é muita coisa. Prof, eu vou te contar uma curiosidade. Você sabia que a carta de Vaz de Caminho está na biblioteca do Palácio de Mafra, a cidade? Essa cidade de Mafra fica lá em Portugal? Isso. Legal. Vamos lá, então. Voltando aqui. Gente, eu não sei se eu apaguei sem querer aqui essa letra B. A de vocês também está sem a letra B? Não. Sim. Não tem a letra B, pula direto para C? Então, acho que eu apaguei. Tem a letra B. A B de letra bola? B é qual o motivo que levou a família real? Prof, a minha... Aqui. Ô, Pro, a minha tem a letra B. Qual o motivo que levou... Ué, gente, tá tudo digitando aqui, não tá saindo? Oxi. Prof, o meu é... Qual o motivo que levou a família real a transferir a sede do governo para o Brasil? Então, que motivo que levou a família real a transferir a sede do governo português para o Brasil? Temia que Portugal fosse invadido. Tá lá no... Prof, eu Pode falar. coloquei que Portugal não obedeceu Napoleão Bonaparte e temeu que as tropas francesas iam atacar. Isso mesmo. Tá bem aqui, ó, bem no início aqui do texto, né? Então, porque eles eram aliados dos ingleses, então não queriam aderir ao bloqueio e temia que Portugal fosse invadido pelas tropas francesas. Então, resolveu vir para o Brasil com toda a sua corte. Esse foi o motivo, então, deles virem para o Brasil. Eles temiam a invasão pelos franceses, né? Assim que a corte chegou ao Rio de Janeiro, foram baixados
vários decretos. Um deles foi para os habitantes da cidade em relação às suas casas. O que dizia esse decreto? Os habitantes deveriam, quando solicitados, descer suas casas para os que estavam chegando. Ceder, no caso, né? Em vez de descer. Ceder suas Prof. casas, exatamente. Eles É, deveriam ceder suas casas para os habitantes que estavam chegando. Eu coloquei que ceder suas casas para quem estavam de chegada. Exatamente. Então, esse foi um dos decretos, está aqui também no texto. Bem aqui no comecinho, ó. Quando solicitados, deveriam ceder suas casas para os que estavam chegando. E como eram pessoas importantes, foram requisitadas, então, as melhores casas da cidade. Então, quem tinha as casas boas, tinham que sair das suas casas só com as suas roupas e se virar para achar outro lugar, porque aquela casa lá ia ser daqueles que vieram, né? De algum integrante da corte portuguesa. Vamos lá, próxima. Assim que a corte chegou ao Brasil, foi baixado um decreto referente aos portos do Brasil. As nações... peraí. Assim que a corte chegou ao Brasil, foi baixado um decreto referente aos portos do Brasil às nações. O que mudavam com esse decreto e por que ela era importante para o Brasil? Então, nós temos aqui o decreto referente ao porto do Brasil às nações. Fechem os olhos. Gente, geralmente está dando microfonia porque está com o celular e o computador junto, tá? Prof, então essa microfonia tá dando do seu. Porque você é a única que tá com o celular e microfone juntos. Então, mas aí o que Thiago, você vai fazer? Espera só um pouquinho. Quando você for usar os dois, se eu ligar aqui, se eu ativar, você tem que deixar o seu microfone desativado, porque eu estou usando só o áudio do celular, e aí eu desligo todo o volume do computador e desligo o meu microfone. Olha, se eu ligar meu microfone, olha o que acontece. Estão me ouvindo? deu microfonia, com certeza. Da microfonia. Quando eu estou sem... quando eu desligo meu microfone do computador, eu estou usando só o áudio do celular, aí não dá. Tá? Então, quando for usar assim, apesar que para vocês não precisa, porque vocês só precisam visualizar, né? A Pro tá usando porque tá alguma coisa na questão do áudio aqui que não dá certo. Então, vamos lá. Abertura dos portos. Não, deixa eu voltar aqui que eu já esqueci a pergunta. Abertura dos portos, né? Prof, posso falar minha resposta? Abertura dos portos às nações. Então, aqui está falando bem aqui que quando ele chegou, ele assinou o decreto da abertura dos postos do Brasil às nações amigas, né? E aí, pode falar, Letícia. No dia 28 de janeiro, pera, É a D, assinou o decreto Cadê de isso? abertura dos portos do Brasil. As nações amigas. Vixe, prof, peraí que minha letra tá um horror aqui, tá? Fala, Pro. Pode falar, Yuri. Os navios das nações amigas poderiam comercializar livremente com o Brasil. Foi muito importante para o Brasil que passou a ter liberdade comercial. Exatamente. Tá bem aqui, ó. Prof, Bem aqui no terceiro parágrafo, ó. Prof, eu coloquei. Com esse ato, os navios das Nações Amigas poderiam comerciar livremente com o Brasil. A abertura foi muito importante para o Brasil, que passou a ter liberdade comercial. Então, essa é a resposta da letra D? D. D. Chegou outra aula. Chegou? Não, então foi errado. Então, tá aqui nesse parágrafo. espera um pouco.
primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, bem no meio da frase. Anota aí, quem não fez, marca para poder copiar depois. Não dá tempo da gente ficar esperando copiar, porque é bastante coisa, né? Então, faz ou circula essa parte, coloca a letra D ali, tá bom? Para dar tempo da gente finalizar. Vamos lá para a letra E, então. Quais foram as medidas tomadas durante a permanência de Dom João no Brasil? Pra ver, eu coloquei criação criação do Só a arquivo Letícia, militar. Que Só a susto! Letícia e o Yuri que fizeram essa atividade? Gente do céu, o que é isso? Criação do arquivo militar, Criação do arquivo da militar, régia, da do Banco do imprensa Brasil, da fábrica de pólvoros e do Jardim Botânico. Essas foram as que eu coloquei. E o Rafael tá complementando ali também, né, Rafa? Ou não? Não, fiz o mesmo que a Letícia. Fez o mesmo, ok. Então, vamos lá. Essa resposta, ela está aqui, ó. Anota aí. Para os que não fizeram, já termina a aula. E aí, já anota. Então, as medidas tomadas por Dom João, tomou durante a sua permanência, e olha aqui, ó, instalação de escola médica, do museu, da biblioteca real aqui, tá, gente? Ficou real, academia militar. Essa aqui é a resposta, então, da letra E. Oi. Eu coloquei aqui na minha esses 2 pontinhos amarelos. Exatamente. Então, essa é a resposta da letra E. Eu coloquei um que eu só fiz de um. Circula aí quem não fez, para poder colocar lá, então, e escreve aí, letra E. Prof, quando tiver tipo um texto assim, eu posso ficar marcando com marca-texto e escrever o nome da resposta, sabe? Essas coisas? Não, melhor não. Tá. Anotaram aí, então, quinto ano, que é a resposta da letra E está aqui, no texto. Então, vamos para a próxima. Lê para mim a próxima. Não, deixa eu voltar lá. Fechem os áudios, pessoal, que está dando microfonia. Ou é algum passarinho que está... Após a morte de Dona Maria I, o que aconteceu com o príncipe Dom João? O príncipe regente foi clamado rei, como Dom João VI. Foi aclamado rei, né? Aclamado. Porque é a mesma coisa do que ele, então nem adianta falar. Tá. Então, a resposta também colocou isso, Rafa? Com a morte de Dona Maria, ó, o príncipe regente foi aclamado rei. Como rei. Essa é a resposta da letra F, é isso? F. Então, letra F. Encontrem aí, com a morte de Dona Maria, o príncipe regente foi aclamado rei como Dom João VI. Letra F. Marcaram aí? O que foi? Quem falou? Ficou triste? Ou ele ficou triste. Com certeza, né? A mãe dele faleceu. Quem vai ficar feliz com isso? Prof, ele deve ter ficado feliz e ao mesmo tempo triste. Eu coloquei o príncipe Dom Pedro VI foi nomeado rei e seu pai voltou a Portugal. Prof. Peraí, só um pouquinho. O príncipe foi nomeado rei e seu pai voltou a Portugal? Sim.
Tá. É que, na verdade, deixar o Brasil já foi o Dom João que voltou para Portugal. A gente não está falando do Dom Pedro. Aqui eu não sei te informar se o... Coloca só que ele se tornou rei, foi nomeado rei. Só isso mesmo, só foi nomeado rei. Porque quem voltou para Portugal foi É o Dom próprio Dom João VI. VI. É Dom João, eu pensei que era Dom Pedro. Não, isso que eu estou te falando. Que é Dom João VI que se tornou rei quando a mãe dele faleceu, né? E aí, Dom Pedro foi depois de alguns anos, depois de 13 anos que aí Dom João voltou para Portugal, e aí Dom Pedro que ficou, tá? Prof, me perdi. Em qual questão a gente está agora? Agora nós vamos para G. Por quantos anos Dom João viveu no Brasil e por que teve que voltar para Portugal? Viveu só em 13 anos. 13 anos. Exatamente. Pro. E por Desde que anos teve que devido- voltar para Portugal? Prof, 13 anos. Devido devido a devido a importante acontecimentos de exigência de Portugal. acontecimento. Espera só um pouquinho, gente. O Rafael estava falando, a gente tem que respeitar o colega que estava falando, né? Deixa ele terminar de falar, daí vocês abrem o áudio e começam a falar. A gente não pode atropelar o colega que já estava falando. Vamos respeitar a vez de cada um. Então, termina de falar, Rafa. 13 anos devido a importantes acontecimentos e Importantes acontecimentos, o quê? Posso falar, Pro? Pode. 13 anos, devido a importantes acontecimentos e exigências de Portugal. Ok. Mais alguém colocou diferente disso? Pode falar, Letícia. A Luísa tá com o celular e o computador, só que tá com o áudio ligado ou com ainda não conectado. Eu acho que é isso que tava dando microfonia. Então, devido a importantes acontecimentos e exigências de Portugal, Dom João VI teve que deixar o Brasil, onde vivera por 13 anos. Nós estudamos também nas aulas, eu falei que uma das coisas que Portugal queria era que os portos, os portos, né, que Dom João abriu para comércio com as nações amigas, fossem fechados. Essa era uma das exigências de Portugal. E eles queriam que a corte retornasse, então também já tinha cessado, né, a questão do bloqueio continental, já tinha se acalmado as guerras que estavam tendo ali na região da Europa, e aí eles voltaram então para Portugal. Então ele viveu, devido a importantes acontecimentos e exigências de Portugal, Dom João teve que deixar o Brasil, onde vivera por 13 anos. Essa é a resposta então da letra G, né? Na hora da partida, Dom João VI disse ao filho Dom Pedro: Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti, que hás de me respeitar, do que para algum desses aventureiros. Na sua opinião, o que ele quis dizer com isso? Isso aqui é uma resposta pessoal, né? Ele queria que Dom Pedro proclamasse a independência do Brasil. Acho que ele queria que declarasse a independência já. Ele já estava dando uma dica ali. Quem mais colocou alguma coisa? Esse é pessoal, não tem meu texto, vai ser uma resposta pessoal. O que você colocou, Rafa? Na H, Isso. no caso de separações do Brasil, ficaria com seus
Matheus, para de cantar aí com o microfone aberto, por favor. Vai, Rafael. Com seus Prof, eu pus a Entendeu? mesma coisa que o Yuri. Então, vocês acham que... Quem mais fez essa questão? Letícia, cadê Letícia? Abre aí, Eu Letícia. coloquei que ele, como ele ia embora, ele estava dando uma dica pro filho para como ser rei, né? Como governar. Se tiver que separar, né? Se tiver que dividir o Brasil de Portugal, então que seja, que se torne independente, que o Brasil seja para você, que você governe o Brasil, que você que organize, né, todo o governo, que o Brasil se torne independente de Portugal, né? E aí, então, iniciou-se esse processo da independência do Brasil, tá certinho, viu, Yuri? Foi isso mesmo. Vamos lá, que já está acabando nosso tempo. H, letra I. Qual foi a consequência mais importante da vinda da família real para o Brasil? Foi a preparação da independência, que se daria 10 anos depois. Isso mesmo. Então, foi a preparação para a independência que se deu 10 anos depois, né? Muito bem. E como que você imagina que a cidade do Rio de Janeiro era antes da vinda da coroa portuguesa ao Brasil? Era uma cidade suja, feia e mal cheirosa. E aí, quando a corte portuguesa chegou, eles transformaram ela, né? Prof, eu coloquei que era uma cidade com muito lixo e era grande. Então, eles... Não grande, assim, tipo... Meio, média, assim, né? Que eu não tô entendendo minha letra, prof. Então, tem que caprichar nessa letra, gente. Como que não consegue ler? Então, vou colocar para vocês compartilhar esses últimos minutinhos aqui. Vou compartilhar algumas fotos de Portugal, não, perdão, do Rio de Janeiro ali, no período joanino, né? Aqui já são com as transformações, com as construções. Prof, entendi minha letra. Eu coloquei que era com poucos habitantes e com poucas coisas. Com poucos comércios. Recursos, né? Ô, prof, Oi. será que você pode repetir qual foi a consequência que a mais importante da vida da família real para o Brasil? A preparação da independência. Isso, a preparação para a independência. Está bem aqui no finalzinho do texto. Tá, obrigado. A consequência mais importante da vinda da família real para o Brasil foi a preparação da independência, que se daria anos depois, né? E aí, quem lembra da musiquinha da chegada de Dom João? E Dom João desembarcou aqui, veio fugindo de Napoleão. Lembram? Abriu os portos às nações amigas e fez tratado de navegação. Também fundou o Banco do Brasil, desenvolveu a administração. Lembram disso, dessa musiquinha, pessoal? Vou colocar aqui para vocês. A gente tem 2 minutinhos. Sim, eu lembro. Você tá falando justamente dessa de paródia. Prof, eu lembro de outra paródia que você ensinou pra gente. Aquela da acentuação de português. Também. É bom porque a gente lembra da
compartilhar aqui e a gente termina cantando, então, tá? E aí, minha gente, beleza? Tudo bem? Só alegria? Bem-vindo ao canal História Chico Hits. Hoje com o hits do Chico do período joanino e a independência do Brasil. Vamos lá? Canta junto, hein? E Dom João desembarcou aqui, veio fugindo de Napoleão, abriu os portos às nações amigas e fez tratado de navegação. Também fundou o Banco do Brasil, desenvolveu a administração. Brasil foi elevado a Reino Unido, mas lá em Porto tem revolução. E Dom João vai voltar, mas Pedro fica em seu lugar. Pá, para, pá, pá, pá. Portugal vai pressionar, mas Pedro disse que vai ficar. Dom Pedro só quer poder e moral, independência ou morte é o sinal. História é uma matéria genial. Dom Pedro só quer poder e moral, independência ou morte é o sinal. História é uma matéria genial. História é uma matéria genial. Vou mandar esse aqui no grupo, que eu não tinha mandado ainda, né? Dom Pedro só quer poder e moral. Independência ou morte é o sinal. História é uma matéria genial. Pessoal, até mais, falta menos de 1 minuto. Quem não terminou, pega as anotações, já coloca as respostas certas no espaço, ok? E eu vou mandar a paródia no grupo. Beijo, até amanhã. Pode sair? Se alguém tiver alguma dúvida, tem que fazer todos os trabalhos hoje? Não precisa fazer todos hoje, pode fazer um por dia. Pode sair? Tô fazendo isso. Pode sair, pode